miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou, quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Sofreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna enfim. Pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve.
Se coloque em pé, por favor. Vamos declarar mais uma vez: alvo mais que a neve. Nós estamos. Vamos continuar adorando ao Senhor com esta canção. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Fala assim: Jesus está vivo. Por isso nós vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 272 e com muita alegria nós vamos declarar: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, pode agora a todos vida conceder, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu o nosso Salvador. Hino 272, morto e ressurreto. Vamos continuar adorando, bendizendo ao nosso Deus. É 274, tá? Chega a liturgia aí.
Nosso Deus, nosso Pai, o coração do teu povo nesta manhã se alegra profundamente que estamos comemorando a grande vitória de Jesus sobre a morte, o maior e o último inimigo do ser humano, o que causa muitas vezes temor e tremor. Mas em Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, que venceu a morte, nós temos a segurança, a esperança também da vitória sobre a morte, Senhor Deus. Muito obrigado. E nesta manhã, quando a tua igreja se congrega para prestar este culto de ação de graça e de louvor à tua santidade, nós te pedimos também no nome de Jesus, que nos aceite em tua casa, em tua presença, e que este culto, ó Deus, represente diante do Senhor a nossa gratidão e a nossa alegria pela grande vitória de Jesus e a vitória que está reservada para todos nós também, Senhor. Te louvamos, te agradecemos e suplicamos que a direção do teu Espírito esteja presente nesta manhã e neste culto ao teu servo pastor, encarregado de todas as partes do culto, Senhor Deus. Seja ele iluminado, direcionado, fortalecido, protegido. Dá a ele condições, ó Deus eterno, para ser instrumento em tuas mãos, a fim de que a palavra seja trazida e nós possamos nos alimentar e fortalecer na palavra do Senhor de maneira poderosa nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos neste momento e para sempre, Senhor. Amém, Jesus. A igreja pode se assentar.
Pai de amor e bondade, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pois apesar da nossa miserabilidade, da nossa pequenez, coube, ó Pai, a Tua soberania, ó Pai, nos contemplar com a Tua graça, nos contemplar com a Tua paz, nos contemplar com o Teu amor. E nessa manhã, Pai, olhando para a vida não somente humana, mas do Deus, ó Pai, teantópico que está no nosso meio e que vive para todo sempre, podemos celebrar, ó Pai, com alegria a vitória do nosso Rei. E assim, ó Pai, colocar as nossas vidas também, ó Pai, reiniciada, ó Pai, reativada diante da Tua presença. Sabedores, ó Pai, nessa expectativa do Seu retorno, que o inimigo, ó Pai, final foi derrotado. E agora, ó Pai, celebramos com gratidão no nosso coração, com gratidão na nossa alma, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, pois para este fim é que fomos chamados. E nesse dia tão importante, ó Pai, que celebramos o dia, ó Pai, em que o Senhor ressuscitou, nós queremos, ó Pai, ser gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, mas sobretudo, ó Pai, viver, ó Pai, essa ressurreição, na expectativa, ó Pai, não somente daquilo que foi a Tua ascensão, mas da redenção final, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia
por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, leremos o verso 9. Enquanto isso, os presbíteros podem vir aqui à frente, por favor. Nosso evangelista Eliseu, o presbítero emérito também Eliseu, venham aqui à frente, por favor, nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, todos juntos até o final do versículo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós sabemos que esta não é uma promessa do Novo Testamento, é uma promessa do Antigo Testamento. Se essa promessa estivesse ali apenas no Novo Testamento, a gente poderia olhar para ela e falar assim: a Bíblia está falando a respeito da vida eterna, a Bíblia está falando a respeito do céu. Mas como nós já aprendemos aqui expondo esta carta, nós olhamos para uma profecia de Isaías. E quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A mensagem da cruz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque nós sabemos que nós não somos merecedores disso. Sabemos que nós somos pecadores e carecemos da graça, da misericórdia do Senhor. Mas ainda assim, Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso convido você nesta hora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e a colocar a sua vida diante de Deus em oração, confessando os seus pecados, confessando as suas faltas. Não é o pecado do pastor, não é o pecado do seu irmão, mas é o seu próprio pecado, é a sua própria falta, é o meu pecado, é a minha iniquidade, que nós vamos confessar nesta hora diante de Deus, pedindo a Ele a graça, a misericórdia, o perdão dele sobre a nossa vida. Santo Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, ó Deus, pela noite, primeiramente, que Tu nos deste de repouso, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu cuidado. E nesse instante, logo pela manhã, estamos na Tua casa também, Senhor. E é um motivo de agradecimento, porque o Senhor nos coloca diante de Ti, dentro, ó Deus, deste culto que é prestado nesse instante, porque o Senhor é digno de receber esse culto, ó Pai. E o Senhor é merecedor de tudo que o Senhor fez por nós. E quando nesta manhã, ó Deus, estamos participando da Tua mesa, Senhor, porque, ó Deus, também, ó Deus, o Senhor, ó Deus, está sendo lembrado, ó Deus, pelo grande ato que o Senhor fez na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, Senhor. Colocamos a nossa vida, ó Pai, nas Tuas mãos. Reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, Senhor. Mas o Senhor tem tido um cuidado conosco, tem feito com que, apesar de tudo isso, nós ainda continuamos na Tua presença. O Senhor tem um cuidado para conosco, ó Pai. Por isso, ó Pai, nesse instante é o momento de cada um de nós colocarmos diante de Ti, Deus, todas as nossas faltas, para que o Senhor, ó Deus, esteja
perdoando os nossos pecados. Fica, ó Deus, conosco, estende a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. É tudo isso que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. E queremos também, meu Pai, nesta hora, consagrar a parte desses elementos que vamos usar neste sacramento, nesta hora, para que no nome de Jesus, por meio deles, sejamos alimentados espiritualmente, que tenhamos a nossa fé fortalecida cada vez mais e mais no Senhor, e que aqueles que não vão participar, porque ainda não professaram a sua fé, não foram batizados, não estão em plena comunhão com a sua igreja, Pai, que hoje Teu Espírito Santo possa fazer a Tua palavra frutificar nesses corações. É o nosso pedido, nossa súplica a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com o hino 47, louvor e glória, e vamos declarar: aleluia, toda a glória te rendemos, Senhor, aleluia, Tua graça imploramos, amém. Enquanto nós louvamos a Deus, os presbíteros vão se aproximar de você, você vai se servir do pão e do cálice, depois eu peço que você se assente e aguarde, para que todos possamos participar juntos da ceia do Senhor. Pastor, quem participa, quem professou a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, foi batizado e está em plena comunhão com a sua igreja. Talvez você não é membro desta igreja, mas é membro de outra igreja evangélica. Esta mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, mas ela é a mesa do Senhor. Portanto, enquanto nós vamos louvar a Deus com o hino 47, e logo após o hino 47, o hino 52, nós vamos louvar ao Senhor com esses hinos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, por Teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dando sempre sentido poder Teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Hino 52, glória e celebração. Saudai o nome de Jesus.
como temos falado desde o início, neste dia relembramos a morte, mas também de uma forma muito especial, relembramos a ressurreição, como nós acabamos de declarar, aquele que da morte é vencedor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e quando Ele instituiu a ceia do Senhor, Ele tomou um pão, partiu, deu a cada um dos seus discípulos e disse: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus já tinha preparado para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvamos a Ti, porque por meio dele temos salvação, por meio dele temos vida eterna, e rendemos a Ti a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Após participarem do pão, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pai, obrigado porque por meio de Cristo somos justificados. Como falamos, obrigado porque neste dia relembramos de uma forma muito especial, não apenas o sacrifício de Cristo, mas também a ressurreição do nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso queremos com muita alegria continuar bendizendo ao Senhor de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. E é isso que nós vamos continuar fazendo nesta hora, louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos declarar: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, e nossa vida está segura nas mãos daquele que vivo está. Portanto, convido vocês a se colocarem em pé e nós vamos continuar adorando ao Senhor com muita alegria, relembrando de que Cristo, Ele está vivo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Com muita alegria, vamos continuar bendizendo ao nosso Deus. Pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou.
o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todo o pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Nós louvamos Seu nome, ó Pai, porque o Senhor vive e está, o Senhor ressuscitou e está à destra do Deus Pai. Muito obrigado, porque nessa manhã nós temos a plena convicção que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, ó Pai, e não existe outro além de Ti. Nós Te louvamos pelo sangue vertido na cruz do Calvário, que foi a nosso favor. Ó Pai, com toda humildade, temor e tremor, queremos colocar nossas vidas no Teu altar dia após dia, para que o Senhor nos use, que o Senhor nos ajude a viver de uma forma digna aqui nessa terra, Pai. Nós queremos Te louvar, Te bendizer e sermos servos fiéis ao Senhor. Por isso, ó Deus, cuida de cada coração aqui nessa manhã, que o Senhor realmente nos dê essa alegria, ó Pai, de termos a plena convicção que nós somos chamados pelo Senhor e um dia estaremos face a face contigo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Crianças de 2 a 10 anos, por favor. Professores, Sara, Maria Giovana e Samuel, venham aqui também para auxiliar, por favor. Samuel está aí? Tá, né? Eu vi ele em algum lugar. Hoje eu vou dar descanso para o Daniel. Vou pedir para a Sandra fazer essa oração. Por favor. Santo Eterno Pai, na Tua presença nos encontramos, Senhor, nas primeiras horas do domingo da ressurreição do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor Deus, Te louvamos por essa graça, porque através de Cristo nós podemos chegar a Ti, Senhor, e através de Cristo os nossos pecados são perdoados. Nesse instante, Senhor, entregamos essas crianças pequeninas, ovelhinhas em Tuas mãos, que elas possam ser portadoras do Teu Evangelho Santo, Senhor. Guarda essas crianças, Senhor. Guarda as famílias dessas crianças, os pais dessas crianças, que eles possam ser também um exemplo para todas elas. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe muito a vida de vocês, no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler apenas o verso 28 e não vamos apenas falar a respeito deste versículo, mas como nós fizemos aqui, se eu não estou enganado, no ano de 2020, dia 10 de abril, se eu não me engano, de 2020, nós falamos aqui de maneira online, às 3 horas da tarde. Eu vim aqui nesse corredor aqui, e de maneira online, ali alguns acompanharam a mensagem sobre as 7 palavras da cruz. E nós não vamos falar sobre as 7 agora, claro, vamos falar sobre 4 palavras. E à noite, se Deus assim nos permitir, falaremos sobre 3 palavras. Então, como nós falamos hoje, relembramos a ressurreição de Cristo de maneira muito especial. Mas nós vamos voltar lá para sexta-feira, no momento da crucificação. E a palavra de Deus nos ensina que o início da crucificação se deu às 9 horas da manhã. Por volta do meio-dia, a palavra de Deus nos diz que houve trevas sobre toda a terra. E por volta das 3 horas da tarde, foi o momento em que acabou a crucificação de Cristo. A Bíblia fala lá em Marcos, eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Marcos capítulo 15, verso 25. Marcos 15, 33 diz: ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Marcos capítulo 15, verso 34 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Em Marcos capítulo 15, verso 37, diz que então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Portanto, olhando para sexta-feira, nós vamos falar aqui nesta manhã sobre a palavra da necessidade, quando o Senhor disse: tenho sede.
Vamos falar também sobre a palavra do perdão. Quando Jesus crucificado ali, nessas horas que nós falamos, declarou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos falar também sobre a palavra da vitória, quando Jesus disse: está consumado. Bem assim como também como a palavra da rendição: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se Deus assim nos permitir, são essas 4 palavras que nós vamos falar aqui nesta manhã. E à noite, se Deus permitir, vamos falar sobre a palavra do cuidado de Deus. Ainda que sofrendo, Ele fala para o discípulo: eis aí a sua mãe. Ainda que sofrendo, Ele fala para a mãe: eis aí o seu filho. Cuidado dele com o discípulo, cuidado dele com a sua mãe. Também a palavra do desamparo, como nós lemos aqui: Deus meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E por fim, à noite, se Deus assim nos permitir, falaremos sobre a palavra da salvação, quando Ele diz para um dos ladrões: hoje você estará ainda comigo no paraíso. Portanto, João 19, 28 diz assim: Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Jesus sabia que a sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: eu estou com sede. Se nós voltarmos, amados, lá para o início da história, logo depois da ressurreição de Jesus, nos primeiros anos ali da história da igreja, a gente vai ver que a igreja se reuniu em muitos concílios para discutir a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse homem? E surgiram ali algumas ideias em relação a isso. Por exemplo, o gnosticismo vai nos ensinar de que o espírito é algo bom, mas a matéria é algo ruim. Então, a minha parte imaterial é uma coisa boa, perfeita, mas a minha parte imaterial é uma coisa ruim. E a dúvida era: como que Jesus, que é Deus, como que Jesus, que é perfeito, vai ter um corpo como o nosso? E aí eles discutiram a respeito disso. Daí veio o docetismo, de que Jesus era apenas alguém aparente. Jesus não tinha um corpo de fato, como nós temos, como eu e você temos. Jesus não tinha esse corpo. E sabendo disso, João escreve na sua primeira carta: vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer a respeito disso: vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as nossas próprias mãos, para dizer: olha, assim como nós temos um corpo, Ele também teve. Assim como nós temos necessidade, Ele também tinha necessidade. É verdade de que Ele era Deus, é verdade de que Ele era homem. Ele é Deus, Ele é homem, Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem. E sendo 100% homem, Ele declara: como eu e você temos necessidade, tenho sede. Aqui, amados, nós podemos ver de maneira muito clara a humanidade do nosso Salvador. Ele era alguém que poderia representar a mim e a você, porque Ele é 100% homem. Você olha para o ministério de Jesus e você vê Ele tendo necessidades como eu e você temos. No momento da cruz, não apenas para representar a sua humanidade, como nós vamos ver aqui, mas também para cumprir a Escritura, cumprir a palavra de Deus. Ele disse: tenho sede. Mas se você olhar para o ministério dele, você sabe o momento em que os discípulos estão na tempestade, passando por uma dificuldade grande. O que ele vai fazer? Dormir. Talvez alguns aqui pela cara tiveram dificuldade de acordar hoje mais cedo no domingo. Domingo o cara dormia até mais tarde. Aí você olha para a cara do pastor aqui inchado, eu olho para a cara de alguns aqui e falo: o pessoal aqui quer dormir. Necessidade nossa, necessidade do nosso corpo. E assim Jesus também tinha esta necessidade. E a gente vê o que? Aquele que é o Criador de todas as coisas está ali morrendo com sede. Aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Verbo, como a Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava padecendo ali com sede, porque Ele é um ser humano como eu e como você, e Ele nos representa para ser o nosso Salvador.
Mas também esse texto não apenas fala a respeito da humanidade, mas fala a respeito da soberania de Deus na história. Por que isso? Se você olhar para o Salmo, ele vai dizer assim: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Sabe, irmãos, quem disse isso foi o salmista, muitos anos antes do Senhor Jesus naquela cruz declarar: tenho sede. Ou seja, a gente olha não só a humanidade de Cristo nessa primeira palavra, mas nós olhamos também o cumprimento da Escritura, o cumprimento de uma palavra lá do Antigo Testamento para mostrar: Deus, Ele é soberano, Deus é aquele que é o Senhor da história. A cruz não é um defeito na história do Criador, mas a cruz estava no decreto do nosso Deus, para que por meio dela, eu e você fôssemos salvos em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos entender que Jesus Cristo é aquele que nos representa. Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem. Nós precisamos entender que isso aconteceu também, como outras palavras que nós vamos ver, aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse, como o salmista declarou lá no Antigo Testamento. Uma segunda palavra que nós destacamos aqui está lá em Lucas, capítulo 23, verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não sabem o que estão fazendo. Sabe, irmãos, nós sabemos que sem o perdão não existe salvação. Se não houvesse o perdão de Deus para nós em Cristo Jesus, nós jamais seríamos salvos. Nós podemos declarar que temos paz com Deus porque há o perdão para nós em Cristo Jesus. Nós podemos declarar que temos paz com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Deus, porque há perdão para nós por meio de Cristo Jesus. E nós, amados, precisamos olhar para essa palavra e olhar para a nossa própria vida. Quando a Bíblia nos diz: a árvore boa não vai produzir fruto ruim. A árvore boa, ela não vai produzir fruto ruim. Pastor, o que significa isso? Se eu sou uma árvore boa, eu vou fazer o quê? Perdoar. Não tem como a gente falar: pastor, olha, eu sou salvo e eu não perdoo. Pastor, eu sou uma árvore boa e eu não perdoo. Jesus está aqui nos ensinando a atitude que nós precisamos ter. E, irmãos, nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus para nós a respeito disso. Claro que todos nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, todos nós estamos aqui vivendo em santidade, mas nós não podemos viver uma vida sem perdão. Exemplo disso é o apóstolo Paulo, você sabe disso. Primeira viagem missionária, João Marcos vai e volta. Segunda viagem missionária, João Marcos quer ir junto, o que ele fala? Não vai. Irmãos, a briga foi feia, depois você lê Atos dos Apóstolos. A briga foi feia. A Bíblia fala de que eles não puderam mais andar sozinhos, Paulo e Barnabé, cada um foi para um lado. E João Marcos também com Barnabé. Mas você vê Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo, falando o quê? Traga João Marcos para mim, porque ele me é útil para o ministério. Traga João Marcos, aquele que eu disse: eu não quero andar com você, você não serve para andar comigo. Traz ele para mim, porque ele me é útil para o ministério. Sabe, irmãos, a gente jamais pode dizer, como pessoas que são uma nova criatura em Cristo Jesus: pastor, eu não perdoo. Se você diz isso, eu vou orar para você se converter. Se você diz isso, eu vou orar para você nascer de novo, ser uma nova criatura, porque nós que nascemos de novo, perdoamos. Talvez você fale assim: ah, pastor, você não sabe o que a pessoa fez para mim, mas eu sei o que Cristo fez por você. Eu não sei, pastor, o senhor não tem ideia do que a pessoa fez por mim, mas nós sabemos o que Cristo fez por nós. E Jesus não disse simplesmente: olha, façam e eu não faço.
Jesus está aqui dando um exemplo para nós. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma história de um missionário que eu já contei aqui, aonde o pai dele foi para o campo missionário, e no campo missionário aquele homem foi morto pelos missionários. Havia perseguição onde aquele homem foi pregar. Depois disso, o filho dele foi no campo missionário que o pai foi morto. E o filho foi lá, pregou o evangelho, pessoas se converteram, e aí ele vai batizar o indivíduo. E o indivíduo fala assim: pastor, antes do senhor me batizar, deixa eu te falar uma coisa. E aquele homem falou assim: pode falar. E aquele homem falou assim: fui eu que matei o seu pai. Aquele homem falou assim: o Deus que perdoou o meu pecado é o Deus que perdoou o seu pecado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a gente não pode falar jamais: ai, pastor, o senhor não sabe o que a pessoa fez para mim. Mas nós sabemos aquilo que Cristo fez por nós. Por isso o perdão precisa ser algo evidente na nossa vida. Talvez você fale: ah, pastor, mas é que Jesus é Jesus, né? Então ele consegue ser ultrajado, ser maltratado e falar: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas você olha para a vida de Estevão, da mesma forma, sendo apedrejado, morto. Não é só porque Paulo foi apedrejado e não morreu nos apedrejamentos que ele passou, mas Estevão estava sendo apedrejado até a morte. E ele fala assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. A gente olha para Jesus e fala: não, pastor, é que Jesus, como o senhor falou, ele é Deus, ele é homem, mas ele é Deus, então como Deus ele consegue fazer isso. Mas a gente olha para a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, onde ele declara: Senhor, não lhes imputes este pecado. Por isso que a palavra de Deus lá em Efésios nos diz: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Compaixão e perdão como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós recebemos o perdão de Deus em Cristo. E nós precisamos transbordar deste perdão para as outras pessoas. Assim como nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar também. Porque quando nós perdoamos, nós fazemos o quê? Evidenciamos Cristo na nossa vida. Pastor, olha, eu perdoei. As pessoas vão olhar e vão falar: olha, eu vejo Cristo na sua vida, porque você está fazendo aquilo que Cristo fez. Agora, quando a gente não perdoa, Cristo passa longe. Quando a gente não perdoa, o que sobe é o nosso ego. O que é evidente é aquilo que é a nossa vontade, é o nosso querer, e não a vontade de Deus. Por isso Jesus nos ensina que nós precisamos viver essa vida de perdão, como diz essa segunda palavra: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Terceira palavra que nós destacamos aqui está lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Depois de prová-la, disse Jesus: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Terceira palavra que nós destacamos aqui é a palavra da vitória. Falamos sobre a palavra da necessidade, a palavra do perdão, mas também agora a palavra da vitória, quando ele diz: está consumado. Essa palavra tetelestai, havia um carimbo lá nos primórdios da igreja, de que o pai mandava o filho fazer alguma coisa. Meu pai acho que nunca mandou eu fazer isso, mas eu gostava de lavar o carro, de vez em quando, raramente. Mas é assim, irmãos, era o dia inteiro para lavar o carro, o dia inteiro. Acordava de manhã, tomava café, só de manhã era por dentro. Pegava o Vitrex, pegava o jornal, passava lá para não ficar nenhuma marca. A manhã inteira era por dentro do carro. Quando era tarde, aí era por fora. Hoje, quando a gente comprou o carro, a Laís já falou, né? Uma vez eu fui para o Uperopava, cheguei em casa, lavei tudo.
Aí ela falou, ó, o carro chama perversidade, tá, irmãos? Aí ela falou, perversidade, não acostuma com isso daí não, que isso daí é só o começo. E é só o começo mesmo. Nunca, só quando vai para o Peropava e suja muito que eu passo uma água lá. Raramente eu lavo. Mas a ideia, vamos falar, se meu pai mandasse eu lavar o carro lá, chegava no final do dia, que era quando eu terminava de lavar, por volta de 6 horas da tarde, 18 horas, da noite, né, para o Adilson não me corrigir depois, 18 horas da noite, chegava lá no final do dia e falava assim, pai, ó, fiz o que o senhor mandou. E aí ele batia o carimbo lá, tetelestai, está feito. Mandei você fazer e você fez mesmo. Assim como também uma dívida. Quem tem dívida aqui, levanta a mão, não precisa levantar não. Alguns já levantaram, rapidinho. Eu estou lá, irmãos, fico lá vendo o cartão lá, falei, Deus, falta 5, louvado seja Deus. Deus, falta 4, está abaixando, louvado seja Deus. Quando acaba, é como se tivesse lá o carimbo, tetelestai, está feito. Tem mais nada para fazer, está consumado. E essa, irmãos, é a palavra que Jesus usa aqui quando ele declara, está consumado, porque ele veio cumprir aquilo que estava determinado pelo Pai. E a nossa dívida, nós sabemos que era uma dívida impagável. Nós não tínhamos como pagar essa dívida porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Cristo Jesus morreu por nós e pagou essa dívida por mim e por você. Portanto, a pergunta é, pastor, eu quero ser salvo. Olhe para Cristo. A Bíblia fala assim, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Sabe, o problema é que nós queremos acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Não, pastor, eu confio em Cristo, mas eu também preciso. Sabe, irmãos, está pago. Pastor, então quer dizer que eu vou viver no pecado e está pago? Claro que não. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu fui salvo. Pastor, eu tenho que perdoar, né? O senhor falou de perdoar, eu vou perdoar então para ser salvo. Não, você perdoa porque você é salvo. Pastor, eu tenho que pregar o evangelho para ser salvo. Não, você prega o evangelho porque você foi salvo. Toda a obra da salvação, Cristo Jesus fez por mim e por você, está completo, está feito, está consumado. Nada mais que eu e você podemos fazer para sermos salvos. O que nós precisamos fazer é olhar para Cristo, olhar para a vida dele e falar assim, Deus, olha, a minha vida está depositada aos teus cuidados. Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, porque Ele fez tudo aquilo que poderia ser feito. Quarta e última palavra é a palavra da rendição, registrada lá em Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, irmãos, que certeza maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Qual que é a certeza? De que a morte, ela não é o fim. Como diz aquele hino, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Estou tentando ver se você sabe de cor. Estava vendo lá se Danilo... Dá para pôr um hino aí, Danilo? A quarta estrofe do hino 116. Por favor. Só a quarta estrofe dele aí. É que eu estava olhando lá e o Danilo está aqui. Menino rápido, né? Não, está no Lucas ainda. Pode pôr aí, por favor. Hino 116, a quarta estrofe dele. Por favor. Quem me chama? Não dá? Parou. Mas o hino fala assim, ó. Me ajuda, tá? Vou começar, você termina, tá? E quando a morte enfim me vier chamar nos céus com o Senhor, irei morar.
a morte não é o fim para nós. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Já falei isso aqui, irmãos, algumas vezes e vou falar de novo. Tentar, né? As últimas palavras que eu ouvi tanto do meu avô quanto da minha avó. Meu avô falou assim: filha, ele estava internado, ele falou: filha, eu quero ir para casa. E minha tia falou: pai, o senhor vai para casa. Os médicos vão cuidar do senhor, os enfermeiros vão cuidar do senhor, e o senhor vai para casa. Ele falou: filha, quero ir para casa que o pai já preparou para mim. Eu não quero mais essa casa aqui. Eu quero ir para a casa que o pai já preparou para mim. Sabe, irmãos, é a confiança que a gente tem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim foi com a minha avó também, já falei isso aqui. Um dia visitando ela na UTI, ela falou para mim, ela falou: filho, pede para Deus vir me buscar. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Pede para Ele vir me buscar. E é claro que naquela hora eu não orei por isso. Só falei assim: vó, vamos orar aqui, vó. E o salmista fala o quê? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí depois, quando os médicos já tinham falado para a família, né? Olha, ela tem mais 72 horas. Aí Laís estava com ela no hospital, e Laís falou: pede para Deus levar a avó. E aí passou 13 minutos, eu orei, falei: Deus, dá o descanso para ela. Ela já pediu para o Senhor, ela está pronta, dá o descanso para ela. Claro, irmãos, que não foi a minha oração, porque o pastor orou, sua avó faleceu. Não, era o tempo de Deus chamar. Mas Laís falou: ora para Deus levar a avó. Eu orei, depois de 13 minutos, o Senhor a recolheu. Por quê, pastor? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso, irmãos, abra sua Bíblia aí. Não, Danilo vai pôr lá para nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, Ministério de Louvor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, só a parte B e também o verso, até o verso 57, perdão. Verso 54 até a parte B. Cadê a parte B ali, ó? Foi a morte pela vitória. Fique em pé aí, por favor. A gente vai ler a partir dali, ó. Tragada foi a morte pela vitória. Depois o Danilo vai pôr ali o verso 55, verso 56 e o verso 57. Vamos juntos? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças
Aleluia. Que todo domingo tem essa alegria no nosso coração. Todo domingo a gente celebra a ressurreição de Cristo. Que a gente se lembre disso. Ele venceu a morte por mim e por você. Gratidão, viu? A você que colaborou para o café. Louvamos a Deus pela sua vida. Pastor, eu não colaborei. Vai colaborar comendo. Vai lá comer. Não tem problema nenhum. Pastor, não trouxe nada. Você vai lá para o salão, que a gente vai ter um momento lá ainda de confraternização, de comunhão, tá bom? Pastor Onésio, vem cá, por favor, fazer esta oração. E depois da oração e da bênção do pastor, a gente vai cantar o hino ainda. Agora é o 272, tá? Eu falei 272, né? Agora é o 27. Eu falei 272, agora que é o 272, tá bom? Então, depois da oração do pastor, da bênção do pastor, nós vamos louvar a Deus ainda com o hino 272. E aí, como eu sempre falo, né? Pastor, eu quero comer. Não quero te cumprimentar na porta. Vá comer. O pastor já vai orar aqui pelo café, em gratidão. Não tem problema nenhum de você chegar lá e não cumprimentar o pastor. Só deixa um pouquinho para o pastor, tá bom? Por favor. Graças te damos, Senhor, pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivos porque Jesus está vivo. Estamos aguardando, como já ouvimos nesta manhã, a nossa mudança para a nova casa, Senhor, a casa definitiva. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus. E quando eu for, eu voltarei para buscá-los. Assim nós estaremos, desde agora, Senhor, cada vez mais fortalecidos nesta fé, Senhor. Por isso damos-te graças, Senhor, pela manhã, lembrando que foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Como é gostoso ouvir, Senhor, como é sensacional ouvir, como é emocionante ouvir, Senhor, a vida de Jesus, a paixão de Cristo, Senhor, mas especialmente, Senhor, a sua ressurreição, o seu aparecimento, Senhor. Ó, Senhor, quando ele chegou saudando, Senhor, os seus discípulos, depois caminhando para Emaús, conversando como uma pessoa normal no caminho, que nem os discípulos perceberam que ele já estava todo vivo, vibrante, lembrando, Senhor, das coisas que eles tinham ouvido já desde Moisés. Senhor, nós te agradecemos também, porque nós queremos sentir no nosso coração a presença de Jesus, nos fortalecendo, Senhor, para fazer o que ele disse, especialmente no recado final da despedida, antes da crucificação: amai-vos uns aos outros. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para treinar isto, perdoar aqueles que nos machucam, Senhor. Ensina-nos a passar isto, Senhor, sem espírito de vingança, Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós queremos que a tua bênção esteja sobre o teu povo aqui reunido, agora e para todos sempre, sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo recaia sobre o teu povo nesta manhã e em toda a face desta terra, Senhor, onde existe, Senhor, uma pessoa cristã que já ouviu falar de Cristo. Apressa-nos, Senhor, a levar essa mensagem, como Jesus disse também, depois da ressurreição, a seus apóstolos, seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nosso mundo não precisa estar longe, pode estar bem pertinho de nós, para que possamos vencer nossas resistências, Senhor, e perdoar, Senhor, em nome de Jesus, agora e para todo sempre e sempre. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está.
Só lembrando a você que à noite tem culto de novo, tá bom? Com a cantata do nosso coral, estaremos juntos aqui celebrando ao nosso Deus. Dá um abraço aí no seu irmão, com muita alegria de que Jesus ressuscitou. Se você quiser ir lá comer, você pode comer, tá bom? Deus te abençoe, meu pai.